Boa noite, meus irmãos. A graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. E mais uma noite que nós louvamos e adoramos ao Senhor nosso Deus, cultuando em espírito e em verdade, creio eu. Sempre nos preparando e nos fortalecendo diante dele com perseverança, com disciplina. Sabedores que nós não dependemos das circunstâncias, apesar que elas possuem certa influência sobre nós, sobre o nosso contexto, mas nós dependemos única e exclusivamente do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo que nos foi dado, à luz da sua santa palavra. Então que nós possamos continuar nos fortalecendo no Senhor e buscando cada vez mais estarmos na presença maravilhosa e santa dele. Nessa noite eu queria falar um pouco sobre identidade. Sobre a identidade de cada um. As pessoas precisam ter bem claras quem elas são, como o nosso documento de RG, por exemplo, ou na CNH, que muitos possuem, que tem a nossa foto, tem a nossa nacionalidade, tem alguns dados pessoais, filiação e etc. E a identidade, obviamente, ela vai muito além do que um documento que descreve quem nós somos. E eu peguei aqui algumas frases do psicólogo Flávio Pereira, ele é de Curitiba, e ele fala algumas coisas em relação à identidade. No ponto de vista dele, a identidade é o aspecto mais importante de um indivíduo. Cada pessoa desenvolve a sua. É uma característica que cada pessoa tem, é uma característica do indivíduo. Apesar de sermos fortemente influenciados pelos nossos pais, pela nossa família, pelo nosso meio, pela nossa comunidade, nós desenvolvemos ao longo da vida a nossa própria identidade, o nosso próprio registro pessoal. Possuímos características distintas que nos diferenciam dos outros e estão relacionadas com a nossa história de vida pessoal. De acordo com a sua vivência, de acordo com a sua evolução de vida, você adquire a sua identidade e você vai agregando elementos à sua identidade que vai fazendo você evoluir no seu processo de identidade pessoal. E o processo de construção da identidade do indivíduo é contínuo. E ao longo do tempo, nós podemos nos deparar com situações conflitantes, gerando a tão famosa crise de identidade. E às vezes, com certeza na caminhada da vida existem algumas mudanças e que elas precisam acontecer, e essas crises de identidade, de certa forma, elas são positivas para nos fazer moldar o nosso caráter. A transição de criança para adolescente, de adolescente para jovem, de jovem a adulto, quando o menino o indivíduo deixa de ser menino e passa a ser homem, começa a assumir responsabilidades, tem aquela crise de identidade. A menina que vai virando moça e começa também a ter responsabilidades, e a adolescência e a juventude tem aquela parte, aquele período da crise de identidade também. Quando você perde um ente querido, um pai, uma mãe que era muito apegado, um filho, ou perde o cônjuge também, você sofre bastante nessa crise de identidade. No rito de passagem, né? Quando você tem uma formatura, você sai de estudante e começa a entrar no mercado de trabalho. Então, são momentos de crises que nos ajudam a formar o nosso caráter, que nos ajudam a formar a nossa personalidade. E é um processo que demora a vida toda, e a gente está sempre agregando elementos novos e diferentes que podem nos fazer evoluir ou, em alguns casos, involuir em relação à nossa busca de identidade pessoal. As famosas crises de identidade, elas podem ocorrer em qualquer fase da vida e servem para reestruturar a pessoa diante de um mundo em constante mudanças. A gente não consegue ter, ao longo da vida, de certa forma, a mesma identidade, no sentido de pensar sempre as mesmas coisas, no sentido de falar sempre do mesmo jeito, no sentido de agir sempre da mesma forma. Graças a Deus que não é assim. Graças a Deus que a gente amadurece, que a gente evolui, ou pelo menos é assim que deve ser. Porém, acontece que além da nossa realidade psicológica, a nossa realidade emocional, nós temos a nossa realidade espiritual. Nós não podemos ignorar essa realidade espiritual e principalmente ignorar o nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus, no Santo Espírito do Senhor que nos foi dado.
É importante a gente compreender o desenvolvimento do nosso corpo, é importante a gente compreender o desenvolvimento e as mudanças psicológicas, emocionais e de personalidade que acontecem em nossa mente. Porém, como cristãos, como salvos em nosso Senhor Jesus Cristo, de modo algum nós podemos ignorar a nossa realidade espiritual. E como nós vimos neste domingo pela manhã, não podemos buscar fora de Deus algo que devemos encontrar somente nele. Como a gente viu no caso de Acasias, que foi buscar uma resposta para a sua enfermidade, se era de morte ou não, e ao invés de buscar no Deus de Israel, ele foi buscar numa divindade pagã. Então, volto a repetir, como nós vimos hoje, no domingo pela manhã, não podemos buscar fora de Deus algo que devemos encontrar somente nele. Isso inclui, principalmente, a nossa identidade. E aí eu disse que nós, com a ajuda de autores que falam sobre a crise de identidade, sobre a identidade, que as várias mudanças que acontecem em nossas vidas, em especial as crises, fazem a gente questionar a nossa identidade. E em dados momentos da vida, nós acabamos, em alguns momentos, em alguns períodos, perdendo ou nos esquecendo, ou pelo menos não dando a atenção necessária para quem nós somos, para quem nós não somos, para quem nós devemos ser e para aquilo que nós devemos viver. E diante disso tudo, nós precisamos compreender como cristãos que nós somos diferentes do mundo, nós somos salvos, nós somos santos. A palavra santificado, santo significa separado, nós somos separados do mundo pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós estamos numa situação diferente, nós precisamos olhar a nossa vida pelo prisma da vontade de Deus, pelo prisma da palavra de Deus, olhar para a nossa existência com o olhar do nosso próprio Senhor Deus. E nós vamos falar, na mensagem de hoje à noite sobre a identidade do crente. Qual é a sua identidade? Porque na vida nós vamos passar por várias mudanças, por várias dificuldades, por várias crises, como as crises que nós estamos passando. Pelo fato do isolamento social e da pandemia, nós tivemos que readaptar completamente a nossa vida no que diz respeito a muita coisa. Os nossos relacionamentos precisavam ter uma atenção maior. O nosso trabalho, a gente não pode trabalhar da mesma maneira e, de certa forma, nós não voltaremos à normalidade tão cedo. Se é que voltaremos à realidade, e alguns acreditam, inclusive eu, que o que era antes nós não voltaremos mais, e particularmente isso é bom. As crises financeiras, as crises... E aí a gente fica... Alguns ficam perdidos diante disso. O que eu faço? O que eu devo fazer? O que eu devo ser? E aí, no meio dessas perguntas, a gente acha na palavra do Senhor nosso Deus alento para a nossa alma. E dito tudo isso, nós vamos ler o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 19 a versículos 18, e trazer definições importantes que nós precisamos saber para trabalhar a questão da identidade que nós temos nesse mundo. Identidade essa que ela não foi simplesmente gerada em nós mesmos, por nós mesmos. Ela não foi adquirida pelo mundo, mas ela foi nos dada pela graça do Senhor nosso Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que nos foi dado. João, Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, capítulo 1, versos 19 a 28, diz o seguinte: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Verso 22, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Versículo 24, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as sandálias, as correias das sandálias.
E no versículo 28 fecha dizendo: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Vamos orar mais uma vez para que o Senhor nos ilumine e nos dê uma compreensão mais clara de nossa identidade nele. Obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso, pela graça, pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor Deus seja glorificado e engrandecido em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, permitido, mas principalmente pelo que o Senhor é. Pela tua presença que nos basta, Senhor Deus. E que o Senhor nos ajude a nos encontrar em Ti, ó Deus, porque só quando nós o conhecemos de fato, nós descobrimos quem somos e nós passamos a ter um objetivo de vida. Ajude-nos a não sermos sufocados pelos espinhos que nos cercam, dos cuidados do mundo, das preocupações deste século, e que o Senhor Deus nos ajude, Pai, a viver a vida que o Senhor tem para nós, em nossos casamentos, em nossos lares, em nossa vizinhança, em nossa igreja, e onde quer que nós estejamos. Que o Teu Santo Espírito fale conosco e nos edifique conforme a Tua vontade, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e amém, Deus. Então, irmãos, como eu disse para vocês, nós vamos ver 3 definições que nós precisamos saber. Definições que precisam ficar certas, corretas em nossas vidas. E a primeira delas é: saiba quem você não é. É muito importante nós sabermos quem nós não somos. Principalmente na pré-adolescência, na adolescência, muitos, e eu já passei por essa fase, creio que você também já passou, se espelham, né, em astros do esporte, em astros da música, e acabam naquela famosa crise de identidade adolescente, tentando assumir em busca da sua identidade, da sua personalidade própria, acaba assumindo a personalidade dos outros. E é nessa fase que, infelizmente, muitos acabam indo muito pela cabeça dos colegas, por aquilo que vê na televisão, assumem estilos que saem do estilo que os pais os vestiam, né, quando eram crianças, e agora, na busca do seu próprio estilo, acaba vestindo estilos diferentes, aí muda o cabelo, muda isso, muda aquilo, até que muitas vezes acaba se arrependendo na fase adulta. Então, é importante a gente ter bem definido, primeiro, quem nós não somos. E principalmente tratando em relação à vida do crente. Essa não é uma terapia psicológica, não é uma palavra para qualquer pessoa desse mundo, é uma palavra para os salvos e crentes do nosso Senhor Jesus Cristo. E até para aqueles que não são que são descrentes, que ainda não tiveram um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, eles podem tirar lições valiosas da mensagem de hoje à noite. Mas o foco é principalmente para a igreja de Deus, para o crente achar o seu lugar diante do Senhor Deus, porque ele sabe, mas em alguns momentos o inimigo acaba jogando migalhas de distrações ao longo do caminho, e se a gente não ficar esperto, a gente pega essas migalhas. Saiba quem você não é. No versículo 20, João faz uma confissão. João faz uma confissão, porque ele foi questionado: quem és tu? E antes dele responder essa pergunta de quem ele era, ele acaba falando quem ele não era primeiro. Eu não sou o Cristo. Muito interessante. João aqui ele não está perguntando. E não confunda o João Batista dessa passagem com o João Evangelista, que é o que dá o seu nome ao livro. O livro de João é por causa do João Evangelista e a história conta do João Batista, são 2 diferentes. Eu não sou o Cristo. O ser humano pecador, ele tem a tendência de se colocar no lugar de Deus e de ser o seu alto Senhor. Nós sabemos disso. Até lá no Éden, quando a gente pega em Gênesis capítulo 3, quando a gente vê a tentação, nós vemos que a serpente tentou Eva exatamente no ponto de ser igual a Deus. Não, pode comer do fruto, não vai ter problema nenhum. Vocês serão conhecedores do bem e do mal e serão iguais a Deus. E aquilo foi agradável para Eva. Despertou ainda mais o desejo dela para consumir o fruto do pecado, que na verdade, além de um fruto físico, era a desobediência. E mesmo os crentes, mesmo salvos, vez ou outra se pegam tentando tomar o lugar de Deus, assumir um lugar que não é nosso. Tentamos assumir o lugar do Senhor. E uma das consequências negativas que essa incredulidade nos proporciona é o famoso complexo messiânico. É quando nós achamos que nós somos os senhores de nossa vida ou os senhores da vida de outras pessoas. E isso acaba nos trazendo responsabilidades, um peso muito grande que nós não temos condições de suportar.
E a gente acaba tentando, às vezes, agradar todo mundo, fazer a vontade de todo mundo, que na verdade a gente está querendo fazer a nossa própria vontade dentro de um orgulho desenfreado, e a gente começa a ficar perdido no meio disso. Esse complexo messiânico, seja em âmbito exagerado, de algumas pessoas que se acham salvadores do mundo, salvadores da nação, salvadores de uma certa comunidade, ou seja em sentimentos íntimos e pessoais que você quer porque quer levar a pessoa à salvação pelas suas próprias forças, pelo seu próprio esmero, tentar tomar o lugar de Deus, tentar salvar algumas pessoas próximas a você. Então, seja no âmbito exagerado, ou seja no âmbito de sentimentos íntimos e pessoais, tentar nos colocar no lugar de Deus, no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo, é extremamente prejudicial. Tanto para você, quanto para as pessoas que estão à sua volta. Jesus é único. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Nós precisamos nos espelhar nele. Ele é o nosso Senhor. Ele habita em nós e nós somos membros do seu corpo. Mas ele é o Senhor. Ele é o Criador. Ele é o dono. E eu sou a criatura. Eu sou o servo. Muitas pessoas acabam se colocando como Deus. E aí querem declarar vitórias, querem declarar bênçãos fora do nome de Jesus Cristo. Nós somos servos e nós devemos assumir o nosso lugar como servos. É claro que o nosso Senhor Jesus Cristo nos chama de amigos. Também nós somos amigos, a gente precisa deixar isso bem claro também. Porém, Ele é o nosso Senhor. Ele está acima de nós. João Batista, ao ser questionado sobre sua identidade, ele deixa bem claro e chegou a confessar, antes de tudo, quem ele não era. Eu não sou o Cristo. E sabe, muitas vezes eu tentei assumir o lugar de Jesus em algumas áreas da minha vida. Como eu disse hoje de manhã, no caso de Acasias, que foi resolver problemas fora do Senhor, eu já tentei fazer muito isso. Em uma dada situação, eu fui tentar resolver a coisa como se eu fosse o Salvador. Ao invés de parar, orar, me colocar no meu lugar e orar, Senhor Jesus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer para mim diante dessa situação? Buscá-lo como eu devo fazer. Não é à toa que o nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós precisamos buscá-lo como uma criança, pois das tais são o reino dos céus. Claro, sabemos que a criança é pirracenta, birrenta, que a criança é egoísta em muitos casos, mas a criança, ela sabe da necessidade do pai e da mãe. Quando a coisa aperta, ela sabe quem ela deve procurar. E quando a gente acaba crescendo, né, infelizmente, a gente acaba se esquecendo de quem nós somos de fato. Nós esquecemos as nossas origens, esquecemos as nossas raízes. Muitos são ingratos, né, com seus pais, com sua estrutura de vida, e acabam se iludindo com as coisas do mundo. E a gente precisa reconhecer as nossas raízes. A gente precisa ser grato de onde nós viemos. E se a gente pegar a nossa raiz mais profunda, está em Deus. Está em sua palavra. Pegando em relação à nossa salvação, está nele, na sua palavra. Então, irmãos, você não é Jesus. Você não é Deus. Você é uma criatura. Você é servo. Você foi feito não para ser adorado, não para ser servido, mas você foi feito para adorar, você foi feito para servir e adorar a Deus e a servir ao Senhor Jesus Cristo. João tinha bem definido, e muito bem definido, quem ele não era. E isso, com certeza, contribuiu para que ele vivesse a sua real identidade. E aí nós vamos para a segunda definição que nós precisamos saber. Saiba quem você é. A primeira é saiba quem você não é. Inclusive, dentro dessa ideia de saiba quem você não é, ele foi questionado: és tu Elias? És tu o profeta? Aqui, talvez, os sacerdotes, levitas e fariseus, querendo uma encarnação de Elias, ou a presença do próprio Elias. Ele falou assim: olha, esse Elias que vocês estão imaginando, eu não sou. O grande profeta, aquele que vai fazer a diferença, eu também não sou. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo não era o Messias que eles estavam esperando. O Messias que eles estavam esperando era o Messias militar, era o Messias líder político, que ia chutar Roma dali e ia fazer de Israel um império mundial. Então a gente vai perceber mais à frente que a própria compreensão dos religiosos da época estava errada, como infelizmente a compreensão de muitos cristãos hoje em dia talvez ainda estão, e a gente precisa corrigir isso à luz da palavra do nosso Senhor Deus. Então, primeiro, saiba quem você não é. E João tinha muito bem definido quem ele não era, e isso contribuiu para que ele vivesse a sua real identidade. Indo para a nossa segunda definição que precisamos saber é: saiba quem você é. Depois desse diálogo inicial, além de saber quem ele não era,
João Batista sabia muito bem quem ele era. Portanto, qual era a sua identidade? Tivemos algumas semanas atrás o famoso e conhecido a festa do São João, né? O dia do São João Batista. Que se João tivesse que hoje eu falei, gente, eu não sou digno dessa festa, não fazem festa para mim, não fazem celebrações em relação a mim, porque eu não sou Cristo. E eu sinto isso nessas palavras de João Batista. No versículo 22 eles insistem, disseram-lhes, pois, declara-nos quem és. Como se eles estivessem dizendo, a gente não quer saber quem você não é, a gente quer saber quem você é. Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz a respeito de tu mesmo. E aí no versículo 23, João Batista deixa bem claro quem ele era. Ele diz o seguinte, então ele respondeu, eu sou, João dizendo, a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha a compreensão, à luz da palavra de Deus, à luz do Antigo Testamento, inclusive, que João tinha bem clara qual que era a sua identidade. O profeta deixa bem claro, nesse verso em questão, o verso 23, que a profecia de Isaías, no capítulo 40, versículo 3, falava dele. João vivia a vida dele à luz da palavra do Senhor. Ele tinha compreensão clara do que a palavra de Deus falava dele e qual era a sua missão, que era preparar o caminho para o Senhor Jesus. Sabia que o Senhor o havia chamado para algo grandioso, preparar o caminho do Senhor. Irmãos, preparando esse estudo e lendo essa mensagem, me veio à mente e me lembrei que a palavra também fala sobre mim. E agora eu peço licença aos irmãos, porque eu não posso falar da vida de todos, porque cada um tem as suas particularidades e cada um precisa compreender bem a sua identidade. Graças ao Senhor Deus, Ele tem me dado a oportunidade de compreender a minha. E no meu caso específico, eu creio que a palavra fala de mim. A palavra também fala de você. Mas falando do meu caso específico, a palavra diz que antes de Jesus eu era perdido pecador. Eu era blasfemo. Eu era completamente ímpio. Porém agora, eu sou salvo no Senhor Jesus Cristo. Eu sou salvo no Senhor Jesus Cristo. Eu sou servo dele para glorificá-lo e servi-lo neste mundo, amando-o sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então eu consigo entender, eu consigo saber, eu preciso ter muito claro, eu sei muito clara a minha identidade à luz da palavra. E no meu caso específico, me converter com 15 anos foi muito importante, porque foi num momento de crise, no momento em que eu comecei a trabalhar, no momento que eu estava deixando de ser menino e passando a ser homem. Foi um momento de transição muito importante na minha vida, que eu fui confrontado com a palavra de Deus e pude moldar a minha identidade. Na verdade, o Senhor moldou a minha identidade nele à luz da sua palavra. Por isso que eu estou trazendo essa mensagem para os irmãos. Vocês precisam olhar a vida de vocês, os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos e as suas vontades, não no mundo, não na mídia, não nas coisas deste mundo, mas à luz da palavra de Deus, em oração com o Pai, com o teu Santo Espírito que nos foi dado. A palavra também fala de mim. A palavra também fala dos perdidos, mas infelizmente às vezes eles estão cegos nos prazeres deste mundo e precisam de nós como ferramentas do Senhor para ir lá e levar essa mensagem para eles. Olha, descubra a sua identidade no Senhor. Meu querido irmão e minha querida irmã que está me ouvindo, saiba claramente quem você é diante de Deus e sua santa palavra nesse mundo. Saber quem você é lhe ajudará a compreender o que você deve fazer com a sua vida nessa terra. João, tendo muito claro em sua mente, primeiro, quem ele não era, ele sabia, eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou o Cristo, né? No caso aqui, eles não estavam falando de Jesus, eles estavam falando do Messias, prometido lá no Antigo Testamento que viria. Eu não sou o Cristo, mas ele deixou bem claro, mas eu sou isso. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou aquele a quem Isaías falava, a palavra falava de mim e eu estou aqui. Você também, a palavra fala de você. A palavra fala de todos os seres humanos que vivem nessa terra. O problema é que a maioria das pessoas não querem enxergar as suas vidas à luz da palavra de Deus. E talvez você tenha sido enganado pelo inimigo que usa as circunstâncias desse mundo para turvar a sua visão em relação ao conhecimento da sua identidade. Que você seja como João
e compreenda quem você é. Volto a repetir. Saber quem você é lhe ajudará a compreender o que deve fazer com a sua vida nessa terra. E falando em o que você deve fazer com a sua vida nessa terra, nós partimos para a nossa terceira e última definição que nós precisamos saber. Saiba como você deve agir. Saiba como você deve agir. Saiba como você deve viver. Saiba o que você deve fazer com a sua vida. Versículo 19. Versículo 28, melhor dizendo, diz o seguinte: estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. João Batista recebeu esse nome porque ele demonstrava o batismo como uma das suas principais ferramentas, como uma das suas principais ações, uma das suas principais atitudes. Olhava para João, ele estava batizando. O nome Batista surgiu como um acréscimo ao seu primeiro nome, João, por causa da sua plenitude de chamado. Porque ele estava cumprindo a sua missão. E pelo fato de cumprir fielmente a sua missão e o seu chamado, de preparar o caminho, de iniciar a ideia do batismo, é que ele foi conhecido. João Batista tem a ver com o que ele fazia, tem a ver com o que ele era. No nosso caso, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a nos chamar cristãos. É um novo nome que nós recebemos, de acordo com o chamado do Senhor em nossas vidas. E além disso, versículo 26, ele fala, depois de ser questionado no versículo 25, por que ele batizava se ele não era o Cristo, nem Elias e nem o profeta, ele responde no 26, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. E esse é o problema dos fariseus. Eles achavam que conheciam, mas eles não conheciam. Como eu disse, não basta apenas saber quem você é. Não basta apenas saber quem você não é. Se isso não lhe der um objetivo de vida, não te der um rumo, não basta saber que você tem uma viagem importante para fazer, se você não sabe para onde você deve ir. Você precisa ter um foco, um rumo, um objetivo, uma missão na sua vida. Ou você acha que a sua vida é simplesmente casar, ter filhos, formar, juntar dinheiro, criar sua família de qualquer forma, depois morrer? Você acha que é só isso? Claro que não. Nós temos um chamado muito maior do que viver para nós mesmos. João também compreendia qual era a sua missão, como deveria gastar sua vida nesse mundo. Ele sabia como deveria viver de fato. Nosso Senhor Jesus Cristo vê em João Batista cumprida simbolicamente a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 5. De fato, ele não era o Elias que os sacerdotes, levitas e fariseus esperavam, mas veio cumprir a missão que o Senhor tinha para ele. O próprio Senhor Jesus Cristo não agradou aos judeus da época, que esperavam um tipo de Messias e veio outro. E o erro não estava no Messias que veio, mas o erro estava na compreensão deles errada da identidade do Messias. E essa compreensão errada da identidade do Messias fez com que eles tiveram uma compreensão errada deles mesmos, porque eles se achavam mestres, como no caso de Nicodemos, nesse mesmo livro de João, no capítulo 3, Nicodemos se achava mestre em Israel, era achado mestre, mas ele não compreendia coisas simples. O evangelho é simples e puro, como diz C.S. Lewis, meus irmãos. A compreensão dos religiosos da época estava equivocada, completamente equivocada. Não sabiam quem eles eram, não sabiam quem eles não eram, como eles deveriam agir de fato, e nem o que esperar, porque esperavam o João errado, esperavam o Elias errado, esperavam o Messias errado, e quando o Messias veio, fizeram o que fizeram. Mas os verdadeiros servos sabem quem eles não são, sabem quem eles são, e sabem como eles devem agir com suas vidas neste mundo e nesta terra. O chamado de João era único e não tinha outro igual. Mas você também, que está me ouvindo, que está me assistindo, sabe que você tem um chamado a cumprir. Seja o chamado geral da igreja,
mas o seu chamado específico que você e Deus sabe. E por isso que você precisa buscá-lo. Por isso que você precisa perseverar, por isso que você precisa ser disciplinado e constante, debruçado diante dele em oração, em jejum, em busca da sua palavra, irmãos. Quanto tempo não gastamos diante de televisão, diante de filmes, diante de séries, diante do celular e longe da presença do nosso Deus? Pense nisso. Reveja a sua identidade diante do Senhor nesse mundo. Para a gente concluir, para a gente finalizar, muitos ficam perdidos e procurando suas identidades em várias coisas que não o que o Senhor idealizou para eles. Muitos estão perdidos, estão loucos, vão atrás de várias e várias coisas, sedentos por conhecer a sua verdadeira identidade, ou talvez até sabem que a identidade é a identidade que o Senhor tem para nós, mas às vezes ignoram, porque é uma identidade pesada, é uma identidade difícil, é um crachá pesado que a gente coloca no nosso peito. A camisa cristã é uma camisa pesada, é uma camisa de nome. É uma camisa de respeito, uma camisa de responsa. É preciso que você tenha muito bem definido, assim como João Batista teve, quem você não é. Você não é o Cristo. Você não é Elias, como a gente tem estudado sobre ele. Você não é o grande profeta esperado e anunciado. Ainda que nós nos inspiremos em Jesus, que é o nosso mestre, o nosso exemplo por excelência, em Elias, como a gente tem refletido e vai refletir sobre ele, nos profetas do Antigo Testamento, em Paulo, Pedro, Davi e vários outros personagens da Bíblia. Nós nos inspiramos neles, mas nós não somos eles. Porém, o mesmo Espírito que atua na vida destes homens e mulheres é o Espírito que está disponível para a igreja hoje. Mas eu não sou o Cristo. Eu não sou Elias, eu não sou o profeta, eu não sou nem João Batista, mas eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou o Renato, marido da minha esposa, filho dos meus pais, pai da minha filha, irmão dos meus contemporâneos de nosso Senhor Jesus Cristo. E dentro dessas missões é que eu preciso entender a minha missão, meu chamado geral e a minha identidade. Então, é preciso que você tenha muito bem definido, assim como João Batista é quem você não é. Ter definido quem é você em Deus, quem é você em Cristo Jesus, quem é você à luz da palavra, e isso vai orientar quem você deve, como você deve agir. Então, sabendo quem você não é, te dá a convicção de quem você é. E sabendo quem você é, vai te dar o norte de como você deve agir. Tenha muito bem definida a sua identidade no Senhor. Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, sobre esse tema, sobre a busca da sua identidade, pode me procurar nos comentários abaixo, pode mandar mensagem no privado, eu vou ter o prazer de aconselhar você à luz da palavra de Deus em busca da sua identidade no Senhor. Que Deus o abençoe com essa palavra e deixe esse momento agora para você orar com os seus, agradecendo pela identidade que você tem, que vocês têm, possuem no Senhor e que possam viver cada vez mais com essa identidade. Deus os abençoe. Dê uma excelente noite, finalzinho de domingo e excelente semana em sua graça. Em nome de Jesus, irmãos, obrigado e amém.